Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Yuri, sou professor da disciplina de Direitos Humanos e hoje vou dispensar as apresentações porque eu sei que vocês devem estar cansados e é a nossa última aula de Direitos Humanos, beleza? Então, hoje a gente vai tratar de uma resolução da ONU, que é o Código de Conduta para funcionários responsáveis pela aplicação da lei. É uma resolução muito específica e ela vai ser o assunto da nossa aula de hoje. São 8 artigos, prometo para vocês que vai ser rapidinho para encerrar assim com chave de ouro, beleza? Então, vamos lá comigo, vamos começar a leitura dos artigos e a explicação. Vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos começar a leitura do primeiro artigo. Mas antes de começar a ler, eu vou dar de onde que veio isso, de onde que surgiu, beleza? Então, vamos lá. Esse código de conduta, se eu for ficar falando o nome inteiro, a gente vai... Nossa, toda hora eu vou tropeçar nesse nome. Então, já falei na abertura da aula, tem aí no resumo, vai ter aí espalhado, joga um Google aí, tem no tópico das matérias. É um nome muito extenso e complicado de ficar repetindo toda hora, mas vamos lá. Ele foi criado na Assembleia Geral da ONU, beleza? Então, na Assembleia Geral da ONU de 1979. E ele veio por meio de uma resolução dessa Assembleia Geral da ONU. Foi a resolução 34169. Esse aqui é o famoso, vou escrever uma vez, hein? Código de Conduta para os funcionários aplicadores da lei. Nome extenso. É a única vez que eu vou escrever aqui. Sempre que eu falar o códigos, já sabem que é isso aqui, beleza? Então, agora vamos lá. Começar a leitura do artigo 1º, já vamos entrar direto nele, sem parte histórica dessa vez, sem nada. Vamos destrinchar ele, são 8 artigos rapidinho para finalizar, beleza? Então, vamos começar a leitura do 1º já, vai? Vamos lá, a leitura do artigo 1º então. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem sempre cumprir o dever que a lei lhes impõe, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que a sua profissão requer. Aí volta aqui para mim. Aí vocês vão me perguntar, mas quem que são esses funcionários aplicadores da lei? O que é isso aí? Está muito amplo, muito genérico. Quem são esses profissionais? E na sua grande maioria são os policiais, beleza? Vocês vão ver que essa lei, essa resolução, ela funciona da seguinte maneira. Ela sempre vem o artigo acompanhado de um comentário completando esse artigo. Então, a gente vai analisar hoje não só o artigo, como esse comentário também que vem com ela, beleza? É uma lei muito uma resolução muito fácil de trabalhar, tá bom? Então, não vai ter muita dificuldade em relação a isso. Mas eles vão falar policiais, eleitos ou não, nomeados ou não. Inclusive é considerado ainda, pode até ser guardas municipais, beleza? Mas eles vão falar, segue sempre o que está na resolução, eles vão falar que tem um poder de detenção, beleza? Ou prisão. Então são esses os responsáveis, os agentes, os funcionários que devem seguir esse código de conduta, tá bom? Então vamos continuar aqui na leitura dos comentários agora, vamos lá. Aí, ó, o que eu disse, o termo funcionários responsáveis pela aplicação da lei inclui todos os agentes da lei, quer nomeados, quer eleitos, que exerçam poderes policiais, especialmente poderes de detenção ou prisão. Já acabei de explicar isso para vocês. Vamos continuar. Nos países onde os poderes policiais são exercidos por autoridades militares, quer em uniforme, quer não, ou por forças da segurança do Estado, será entendido que a definição dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei incluirá os funcionários de tais serviços. Vamos lá, estamos acabando. O serviço à comunidade deve incluir, em particular, a prestação de serviços
de assistência aos membros da comunidade que, por razões de ordem pessoal, econômica, social e outras emergências, necessitam de ajuda imediata. Por fim, a presente disposição visa não só todos os atos violentos, destruidores e prejudiciais, mas também a totalidade dos atos proibidos pela legislação penal. É igualmente aplicável à conduta de pessoas não suscetíveis de incorrerem em responsabilidade criminal. Beleza? Ele é um pouco extenso aqui, volta aqui para mim, é um pouco extenso esses comentários, mas eles vêm acompanhados dessa lei, dessa resolução, eles vêm acompanhados desse artigo, e a gente tem que interpretar eles dessa maneira, como está aí no slide de vocês, como vocês puderam observar, como está no resumo de vocês. Só fazendo um adendo, em relação, vocês vão ver que está escrito actos, vocês vão ver outras palavras que vão soar um pouco estranho, é porque essa resolução da ONU ela foi traduzida para o português de Portugal. Então, a hora que vocês lerem é por isso que vão ter isso, mas não tem problema nenhum, o sentido é o mesmo, beleza? E só fazendo o primeiro parênteses em relação ao artigo 1º, ele vai tratar, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ele vai tratar, vai ter um termo ali que está escrito sempre. Esse sempre, em algumas traduções, algumas vezes vocês também vão ver a todo momento. E o que quer dizer isso? Que independente se o funcionário aplicador da lei, se ele está no exercício da sua função ou não, às vezes ele é um policial paisana, ou ele está simplesmente de férias, ele está andando. Esse a todo momento se refere a isso, pela função importante que esse agente responsável pela aplicação da lei tem, tá? Mas, claro, sempre respeitando o seguinte, sempre tem que ter aquela moderação. Não adianta, eu sou um policial, eu estou num ônibus de viagem e entra um assaltante e aí eu sou obrigado a reagir, também não é assim, beleza? Então, sempre observa essa preponderância, essa razoabilidade que é o que vai mandar, mas tem a expressão sempre, é importante destacar ela, beleza? Então, vamos continuar, vamos para a leitura do segundo agora, vai. Falei para vocês que hoje a aula vai ser mais chutada, mais corrida, então vamos lá, vamos começar a ler o segundo. Aí, o segundo já começa assim. No cumprimento do dever, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos humanos de todas as pessoas. Volta aqui para mim. Mais uma vez, eu falei para vocês na primeira aula de direitos humanos, sempre vai ter essa palavra, dignidade humana, dignidade da pessoa humana. Isso sempre vai ser o maior, o direito maior, o nosso norte maior em relação a direitos humanos, beleza? É o que a gente sempre tem que buscar, essa dignidade da pessoa humana, essa dignidade humana, e obviamente nessa resolução não seria diferente, tá bom? Então, vamos lá para o comentário dela agora, vamos ler o comentário dela. O comentário dessa, ele vai falar de várias convenções, vários tratados, vocês estão vendo aí, e eu vou chamar logo para mim aqui de volta, pode voltar aqui para mim. De todos esses que está aí, o único que o Brasil não é signatário é o do Apartheid, beleza? É o único que o Brasil não assinou. Então todos esses que vocês vão ler, não vale a pena aqui ficar repetindo, o único que o Brasil não assinou é o que fala dos crimes de Apartheid e tudo mais. Beleza? Então, basicamente é isso, não tem muito segredo esse segundo, já vamos para o terceiro que vamos seguir reto, vai. Vamos ler lá. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei só podem empregar a força quando estritamente necessária e na medida exigida para o cumprimento do seu dever. Volta aqui para mim, aqui a gente tem um grande ponto. A gente tem a questão da força, beleza? Só que essa força tá ali escrito necessária. Como assim, Yuri? No momento que você for fazer abordagem em alguém, você não pode exceder. Vocês vão ver que o comentário dela é muito em cima da questão das armas.
beleza? É a questão das armas, não se pode utilizar arma para toda finalidade, em qualquer abordagem, é estritamente necessário. O emprego da força é o último caso, o emprego de arma então é o último do último, deve ser evitado o emprego de arma em relação a crianças, beleza? Vocês vão ver tudo isso, mas não vai fugir muito da normalidade que vocês já estão acostumados, tá bom? Então, sempre ter essa noção de moderação, beleza? De proporcionalidade, de razoabilidade. Não adianta eu vou abordar uma pessoa que aparentemente está andando, eu tenho uma leve suspeita, mas ela aparentemente não tem nada, eu não corro risco nenhum, já vou chegar com a arma e tal. Esse código de conduta veda isso, beleza? Vamos ser razoáveis, moderados, beleza? Mas não é nada além da legítima defesa, por exemplo, que é você repelir injusta agressão por meios moderados. Nela também tem essa palavra. Então, só fazendo um paralelo com vocês, não são só os policiais que tem que tomar cuidado com isso. Qualquer pessoa do povo que for agir de legítima defesa, por exemplo, tem que ter essa moderação também. Por que isso? Porque tanto na legítima defesa quanto aqui, os atos após acessar a moderação, eles são puníveis e eles são responsabilizados, inclusive civil ou penalmente, beleza? Então vocês têm que ter isso muito claro na cabeça de vocês. Cuidado com os excessos, tá bom? Então, se alguém me deu um soco, eu não posso dar um tiro na cara da pessoa. Ah, mas eu tô abordando, eu sou policial, mas não pode. É o que tá no código e todo o excesso ele é punível, beleza? Então, vamos lá, vamos passar a leitura dos comentários desse artigo 3º. Vamos lá. Aí está escrito lá, essa disposição salienta que o emprego da força por parte dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei deve ser excepcional, como eu acabei de dizer. Embora admita que esses funcionários possam estar autorizados a utilizar a força na medida em que tal seja razoavelmente considerado como necessário, tendo em conta as circunstâncias para a prevenção de um crime ou para deter ou ajudar a detenção legal de delinquentes ou de suspeitos. Qualquer uso da força fora desse contexto não é permitido. Gravem bem isso. Vamos continuar aí. A lei nacional restringe normalmente o emprego da força pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. De acordo com o princípio da proporcionalidade, acabei de falar desse princípio, deve-se entender que tais princípios nacionais de proporcionalidade devem ser respeitados na interpretação dessa disposição. A presente disposição não deve ser em nenhum caso interpretada no sentido de autorização do emprego da força em desproporção com o legítimo objetivo de agir. O legítimo objetivo a atingir, beleza? Continuando, o emprego de armas de fogo é considerado uma medida extrema. Devem fazer-se todos os esforços no sentido de excluir a utilização de armas de fogo, especialmente contra as crianças. Em geral, não deverão utilizar-se armas de fogo, exceto quando o suspeito ofereça resistência armada ou quando, de qualquer forma, coloque em perigo vidas alheias e não haja suficientes medidas menos extremas para dominar ou deter. Cada vez que uma arma de fogo for disparada, deverá informar-se prontamente às autoridades competentes. Foco aqui em mim nessa questão da arma. Vocês leram ali crianças, beleza? Quando que eu posso usar a arma? Última medida. Quando a resistência for armada ou quando a vida de terceiros estiver sendo ameaçada. Fora esses dois casos, eu não posso me utilizar de arma, beleza? É o que diz o Código Yuri. Mas a prática, você está falando aí, se é advogado, se é isso, se é aquilo, essa matéria de direitos humanos, não adianta, vocês vão fazer uma prova e na prova de vocês vai cobrar essa visão que eu estou passando. Eu sei que no dia a dia é diferente, eu sei que na prática é diferente e não é só com vocês, não é só na questão policial, como na advocacia também, como no magistrado, na questão do promotor de justiça, do delegado. Cada um tem sua particularidade, a teoria é diferente da prática, mas aqui eu estou passando para vocês a teoria. E é justamente essa teoria que vocês têm que colocar na hora da prova, beleza? Então, grava o final. Disparou uma arma de fogo, avisar a autoridade imediatamente, tá bom? Você tem que avisar o seu superior ou a autoridade competente que seja, beleza? Avisar imediatamente após o disparo, tá bom? Acabou a ocorrência, primeira coisa, usei arma de fogo, avisar a autoridade, beleza? Vamos lá, vamos para o próximo agora então. O artigo 4º diz o seguinte:
Os assuntos de natureza confidencial em poder dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem ser mantidos confidenciais, a não ser que o cumprimento do dever ou a necessidade de justiça estritamente exijam outro comportamento. Volta aqui para mim. O que esse troço quer dizer? O artigo 4º, ele está com medo da questão da privacidade. Não são quaisquer atos, são os atos responsáveis, por exemplo, que vai ter principalmente uma reflexão na questão da calúnia, da difamação. Eu destacaria principalmente a difamação, beleza? A injúria em questão não, porque como eu já disse em outras aulas passadas, a injúria é um xingamento, é um outro ato, mas a calúnia é imputar falsamente um crime a alguém. Então você, policial, no exercício da sua função, acabou se deparando com um crime que alguém possa ter cometido. Só que você não sabe se essa pessoa cometeu ou não e você vaza essa informação, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa é a questão da difamação, beleza? Que é a questão, um fato que não é crime, você imputa a uma pessoa, beleza? E isso toma uma repercussão geral e causa vários problemas. Só que aqui está dizendo basicamente o seguinte: você, no exercício da sua função, não pode vazar as informações que você tem acesso, tá bom? Mas o que acontece? Você pode falar, é diferente do sigilo profissional do médico, diferente do sigilo profissional do advogado, todos eles têm a sua exceção. Quando requisitado, por exemplo, o policial pode atuar como testemunha, beleza? E aqui é uma outra questão em relação à privacidade. É uma exceção, mas nesse ponto aqui, a ideia de informação que o artigo 4º quer passar para a gente é uma informação alheia à condição do crime que está sendo apurado, da abordagem que foi feita, da prisão, beleza? Então, vamos começar a ler o comentário agora. Vamos para o comentário do artigo 4º, vamos lá. Devido à natureza dos seus deveres, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei obtêm informações que podem relacionar-se com a vida particular de outras pessoas ou ser potencialmente prejudiciais aos seus interesses e especialmente à sua reputação. Aí a difamação, a questão da calúnia, beleza? Deve-se ter a máxima cautela na salvaguarda e utilização dessas informações, as quais só devem ser divulgadas no desempenho do dever ou no interesse. Qualquer divulgação dessas informações para outros fins é totalmente abusiva. É o que eu acabei de falar. Então, um policial que pega, tá ali, fez uma abordagem, teve um caso ali de várias pessoas juntos e vaza essa informação para a imprensa ou sai difamando a pessoa. Ah, você não viu o nosso vizinho ali, ele estava envolvido naquela briga daquele bar, beleza? Então, isso é completamente vedado, tá bom? Só pode ser usada em questão do profissionalismo, em questão, preciso dessa informação para chegar em outra pessoa, eu preciso ceder essa informação para a autoridade policial, eu preciso dessa informação para algum meio relacionado ao exercício da minha profissão. Agora, se for simplesmente uma fofoca, basicamente é isso, a palavra aqui é fofoca, completamente vedado, beleza? Não se pode vazar essa informação. Vamos para o 5º agora, vamos lá? Falei para vocês que ia ser rápido, já passamos da metade. Hoje vai ser tranquilo, vai. Vamos ler o 5º. Nenhum funcionário responsável pela aplicação da lei pode infligir, instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outro tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante, nem nenhum destes funcionários pode invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais, tais como o estado de guerra ou uma ameaça de guerra, ameaça à segurança nacional, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública como justificativa para torturas ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Volta aqui para mim, tem uma outra resolução, beleza? Uma outra convenção que é em relação à tortura, que veio da ONU, tá bom? E é basicamente isso, eles querem vedar a abordagem, aquela abordagem, bater na cara do cara para ele falar, tudo isso. É para isso que isso daqui está aqui, e é desse jeito que são os funcionários aplicadores da lei devem
agir, tá bom? Então, mas por exemplo, eu tenho que deter o cara, colocar uma algema nele porque ele tá oferecendo resistência, segurar ele, tal, não sei o que, isso é tortura, eu tô apertando a algema dele porque ele tá se debatendo muito. Não, isso não é. Se for alguma coisa referente à prisão, e se você, no exercício da sua profissão, não encontrou outro meio, você tem que causar uma dor, é a mesma questão do emprego da força, beleza? Se for um ato normal, não tem problema. A tortura aqui que se refere é para você extrair uma informação, por exemplo, ou você bater tanto no cara porque ele fez alguma coisa com alguém que você conhece. A questão aqui é mais essa, entendeu? Beleza? Então, vamos ler os comentários, vamos lá? Aí, ó, ele vai falar aqui da questão da resolução que eu falei, que é a declaração de proteção de todas as pessoas contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, beleza? Então, vai continuar nisso, falar da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá? Vai falar de outros instrumentos, vai falar o que é a tortura, e aqui eu vou ler só essa parte para vocês, que eu acho que é a definição de tortura que está nessa declaração que eu acabei de falar, beleza? Então, tá aí. Tortura significa qualquer ato pelo qual uma dor violenta ou sofrimento físico ou mental é imposto intencionalmente a uma pessoa por um funcionário público ou por sua instigação, com objetivos tais como obter dela ou de uma terceira pessoa informação ou confissão, puni-la por um ato que tenha cometido ou se supõe que tenha cometido, ou intimidá-la a ela ou a outras pessoas. Ponto. Acabou aí? E vamos lá para o que não é tortura. Não se considera tortura a dor ou sofrimento apenas resultante, inerente ou consequências de sanções legítimas, na medida em que sejam compatíveis com as regras mínimas para o tratamento de reclusos. Beleza? Então, aqui a gente tem essa parte que eu acabei de falar para vocês, a questão da razoabilidade, se for algo normal, se eu não poderia ter uma detenção, uma prisão, uma abordagem diferente, aí tudo bem. Mas cuidado com o abuso, é sempre o excesso, beleza? Vamos partir para o sexto agora, né? Vamos para o sexto. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem garantir a proteção da saúde de todas as pessoas sob sua guarda e, em especial, devem adotar medidas imediatas para assegurar-lhes cuidados médicos sempre que necessário. Bom, vamos lá. Aqui ele não está falando que o policial deve prontamente ir lá e atender, mexer, até porque não são médicos. Vocês vão ver no comentário que essa resolução ela dá uma orientação. Se for preciso, primeiros socorros, essas coisas, ok. Mas sempre que possível, vocês vão ler que é necessário ouvir a opinião de um médico, é necessário ter um médico, beleza? É necessário um médico diplomado, é necessário, vocês vão ver esses termos aí, tá bom? Então não é para sair fazendo resgate de todo mundo também, não é desse jeito, mas o mínimo de cuidado com essa questão da medicina, deve orientar, encaminhar, levar, sempre que possível, tá bom? E principalmente as pessoas sob a sua guarda, tá? Acabei de prender uma pessoa, ela tá com sangramento e tudo mais, tem que encaminhar pro médico, pro hospital, tá bom? Não adianta, vou levar ela pra delegacia, fazer isso, fazer aquilo, não, é sua responsabilidade encaminhar essa pessoa para o tratamento médico, beleza? Então, vamos ler o comentário do artigo 6º, vamos lá. Cuidados médicos. Significando serviços prestados por qualquer pessoa médico, incluindo médicos diplomados e paramédicos, devem ser assegurados quando necessários ou solicitados. Continuando, embora o pessoal médico esteja geralmente adstrito aos serviços de aplicação da lei, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem tomar em consideração a opinião de tal pessoal, quando este recomendar que deve proporcionar-se a pessoa detida tratamento adequado, através ou em colaboração com o pessoal médico não adstrito ao serviço de aplicação da lei. Por fim, subentende-se que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem assegurar também cuidados médicos às vítimas de violação da lei ou de acidentes que dela decorram. Então, volta para mim, não é só a pessoa que está sob sua guarda no momento que você prendeu ela, tá bom? Também a vítima, se você chegou no local, a vítima tomou um tiro, você prende o cara, prendeu lá o agente, beleza, vamos encaminhar ele para a delegacia, ele está completamente normal, tudo bem, beleza, algemei ele, pá, camburão, levei ele embora. E a vítima? A vítima tomou um tiro, é seu dever também
encaminhar ela, fazer os primeiros socorros e levar ela para o médico, tá bom? Ah, Yuri, mas a prática é diferente, mas não sei o que, volto a repetir. Não interessa, aqui é para a prova, tá bom? Teoria é teoria, prática é prática e vocês têm que decorar isso aqui porque vai cair na prova de vocês, tá bom? Então, vamos continuar, vamos para o 7 agora e está acabando. Vamos lá, artigo 7º. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem cometer quaisquer atos de corrupção. Também devem opor-se vigorosamente ao combate e combater todos estes atos. Volta para mim, corrupção está em moda e eu não posso deixar de falar desse artigo 7º. Por que não? Porque vocês vão ver no comentário dele o seguinte, que quem vai determinar o que é corrupção ou não é a legislação interna do país. E no nosso país, a corrupção está aqui, ó, no 317 do Código Penal e no 333 do Código Penal. Mas temos diferença entre as duas, tá bom? A corrupção aqui, do 333, é a corrupção ativa. Que troço é esse, Yuri? É quando o particular ele pega e oferece dinheiro ao funcionário público, tá? Gravem bem isso. Ou seja, o 33 é o particular que pratica frente ao funcionário público. Oferece, solicita, quer vantagem. Vocês vão ler o 333, vão ter vários verbos. Para si ou para outrem, tal, beleza? É isso aqui. Então, obviamente, esse não interessa. Não interessa tanto. A corrupção que fala ali, eu vou até apagar isso aqui para não confundir, beleza? A corrupção, que é a que mais vai interessar aqui para os funcionários aplicadores da lei, é a do 317. Deixa eu trocar a caneta aqui. É a chamada passiva. Tá bom? É a chamada corrupção passiva, que é quando o funcionário público recebe ou solicita para si ou para outrem, vantagem devida para que pratique algum ato, para que deixe de praticar algum ato, e aqui a gente vai entrar numa outra parte do direito penal, que nós temos dois tipos de crime, beleza? Os crimes comissivos e os crimes omissivos. Que são isso, Yuri? Por exemplo, um crime comissivo, por exemplo, é o furto. Beleza? É subtrair. É sempre que o verbo for uma ação que você faz, beleza? Então, os crimes comissivos são os crimes que exigem ação, tá bom? E os crimes omissivos são exatamente o contrário. Por exemplo, a omissão de socorro. São os crimes que exigem que você não faça nada, tá bom? Então, por isso que na lei, aqui na parte de corrupção, ele fala em relação a deixar de fazer algum ato, tá bom? Então, os omissivos são os crimes que você não faz nada, que você deveria fazer. Por exemplo, um funcionário, um agente da lei, um salva-vidas, vamos lá, um salva-vidas, ele tem a obrigação, se ele estiver dentro do trabalho dele, ali no meio, na frente da praia, e alguém morrer afogado, a responsabilidade é dele, ele tem por obrigação ir lá e salvar a pessoa. Se ele não salvar a pessoa, ele, por conta da posição de garantidor dele, ele praticou homicídio em omissão, tá bom? Então, só para dar um outro exemplo, para fugir um pouco da omissão de socorro, que é eu passar e não fazer nada, e quando eu deveria ter o dever de prestar socorro, tá bom? Então, tem essa outra questão para vocês, que a grosso modo é mais ou menos isso, tá? Então, temos crimes comissivos e crimes omissivos, tá bom? Yuri, por que você está falando isso? Porque, às vezes, o funcionário público, o policial, ele deixa de praticar alguma coisa por conta de uma vantagem que ele recebeu, tá bom? Então, vamos lá. Se pune a omissão, se pune a ação e também se pune, mais uma coisa, a tentativa, tá bom? A tentativa está no início do Código Penal, mas aqui vamos supor que a pessoa solicita, o agente público ele solicita o dinheiro, ele solicita a vantagem, só que no meio do caminho, quando vai fazer essa vantagem, o cara está me levando o dinheiro, eu estou para cometer o crime, eu sou interrompido. Eu não cometi. Foi uma tentativa de corrupção.
E vocês vão ver que na resolução aqui, no Código de Conduta, ele vai punir inclusive a tentativa. Guardem bem isso, tá bom? Então, explicado crime comissivo, crime omissivo, corrupção ativa e passiva, explicada a tentativa. Agora, vamos continuar para a leitura dos comentários, beleza? Vamos lá. Qualquer ato de corrupção, tal como qualquer outro abuso de autoridade, é incompatível com a profissão dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. A lei deve ser aplicada com rigor a qualquer funcionário que cometa um ato de corrupção. Os governos não podem esperar que os cidadãos respeitem as leis, se estas também não foram aplicadas contra os próprios agentes do Estado e dentro dos seus próprios organismos. Aqui é mais ou menos aquele ninguém está acima da lei, a lei é para todos, beleza? Vamos continuar. Embora a definição de corrupção deva estar sujeita à legislação nacional, deve entender-se como incluindo tanto a execução ou a omissão de um ato, aí o que eu acabei de explicar, praticada pelo responsável no desempenho de suas funções, por isso que eu falei que é a corrupção passiva, ou com estas relacionadas. Aqui pode até sugerir uma corrupção ativa, mas aí é uma outra coisa, para vocês interessa a passiva por conta da função de funcionário público, tá bom? Em virtude de ofertas, promessas ou vantagens pedidas ou aceites, como a aceitação ilícita destas, uma vez a ação cometida ou omitida. Sem segredo, e o final, muito importante para vocês, a expressão ato de corrupção anteriormente referida deve ser entendida no sentido de abranger tentativas de corrupção, tá bom? Então é isso, já fiz um catado desse artigo, beleza? Então não tem muito segredo, a gente já pode passar para o próximo e vamos lá comigo. Vamos iniciar a leitura do artigo 8º e é o 8º e último. A gente vai ler o artigo, ler os comentários, é o último artigo que eu estou lendo aqui com vocês, é o último dentro da disciplina de Direitos Humanos, então pode dar uma relaxada, pode ficar tranquilo, que vocês vão ficar livres de mim, pelo menos nessa matéria, beleza? Então, vamos lá. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem respeitar a lei e este código. Devem também, na medida das suas possibilidades, evitar e opor-se com rigor a quaisquer violações da lei e deste código. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei que tiverem motivos para acreditar que houve ou que está para haver uma violação deste código devem comunicar os fatos aos seus superiores e, se necessário, a outras autoridades competentes ou órgãos com poderes de revisão e reparação. Basicamente, o artigo 8º é o final, ele vai falar o seguinte: isso daqui que foi criado é para ser cumprido. E se isso não for cumprido, você, funcionário aplicador da lei, quando se deparar com uma situação dessa, comunique o seu superior, ou se, sei lá, é o seu superior que não está cumprindo alguma coisa, comunique a autoridade competente para reparar esse ato, beleza? Para revisar esse ato, para tomar alguma providência sobre esse ato. Basicamente é isso. Inclusive, como esse direito é um direito pleno, a redação desse artigo ela ainda vai te dar a opção na parte do comentário de comunicação à própria imprensa, beleza? De que esse ato está acontecendo para ser punido e tudo mais, tá bom? É uma forma de garantir, através de um outro meio, de um outro mecanismo, que esse código seja de fato aplicado, tá bom? Então, vamos ler o comentário dele? Vamos lá comigo? Ele é um pouco extenso, mas tudo bem. Vamos lá. Esse código será observado sempre que tenha sido incorporado na legislação ou práticas nacionais. Se a legislação ou prática contiverem disposições mais limitadas do que o atual código, deve observar-se estas disposições mais limitativas. Volta aqui para mim. O que ele quer dizer aí? Vamos supor que a lei nacional ela é um pouco mais dura, ela faz algumas críticas, não críticas, mas ela estabelece regras mais duras do que as que estão aí. Então você vai seguir a lei nacional, beleza? Só que se ela for mais branda, aí vale o código, tá bom? É basicamente isso que está escrito aí. Vamos continuar. O presente artigo procura preservar o equilíbrio entre a necessidade de disciplina interna do organismo, do qual, em larga escala, depende a segurança pública, por um lado, e a necessidade de, por outro lado, tomar medidas em caso de violação dos direitos humanos básicos. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem informar das violações seus superiores hierárquicos e tomar medidas legítimas sem respeitar a via hierárquica somente quando não houver outros meios disponíveis ou eficazes.
É o que eu falei, o caso do seu superior que está descumprindo o código. Vamos continuar. Subentende-se que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei não devem sofrer sanções administrativas ou de outra natureza pelo fato de terem comunicado o que se produziu ou o que está prestes a produzir-se uma violação deste código. Volta para mim. Aqui é o que eu falei, é o pleno exercício desse direito. Você tem o dever de comunicar. Ah, Yuri, mas na prática não é assim? Você acha que eu vou dedar o meu superior hierárquico? Vou falar que ele está cometendo alguma coisa? De novo, vou repetir, teoria, prática. Aqui, se cair uma questão de acordo com o código, tal, você deverá denunciar seu superior hierárquico sem qualquer possibilidade de punição, seja administrativa. É essa a alternativa que você vai marcar, beleza? Então, vamos continuar a leitura aí. A expressão autoridade com poderes de controle e de reparação competentes refere-se a qualquer autoridade ou organismo existente ao abrigo da legislação nacional, quer esteja integrado nos organismos de aplicação da lei, quer seja independente destes, com poderes estatutários, consuetudinários ou outros para examinarem reclamações e queixas resultantes de violação deste código. Continuando, em alguns países pode-se considerar que os meios de comunicação social desempenham funções de controle análogas às descritas na linha anterior. Consequentemente, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei poderão, como último recurso e com respeito pelas leis e costumes do seu país e pelo disposto no artigo 4º, que é a questão da privacidade, não se pode violar o sigilo, beleza? Do presente código, levar as violações à atenção da opinião pública através dos meios de comunicação social. É a parte que eu falei, volta aqui para mim. Se você acha que você não vai conseguir, só lembrando, fazendo um adendo antes de destrinchar essa parte, a imprensa tem sigilo de fonte, beleza? Então, às vezes, se você quer denunciar o superior hierárquico ou alguma coisa assim, você é autorizado por esse código a denunciar através da imprensa, tá bom? Então, você denuncia através da imprensa, você já está garantido que você não pode sofrer processo administrativo. Mas, caso tenha um receio, em último caso, você pode usar a via do meio de comunicação, beleza? Mas, repito, ninguém vai sair aqui denunciando superior e tudo mais, tá bom? É uma questão só de o que está nesse código, beleza? Então, se está ali assim, a resposta da sua prova vai ser assim, tá? Não quero, pelo amor de Deus, que vão saindo e denunciando todo mundo, falando, não, eu vi na aula, tal, o professor falou, blá, blá. Não, pelo amor de Deus. Vai acontecer uma terrível desgraça na sua vida se isso acontecer, mas, pelo amor de Deus, é só para a sua prova, tá bom? Não deveria ser, mas sabemos que Brasil é Brasil e é assim que funciona. Por fim, vamos lá. Os funcionários responsáveis pela aplicação da lei que cumpram as disposições desse código merecem o respeito, o total apoio e a colaboração da comunidade em que exerçam suas funções, do organismo de aplicação da lei no qual servem e dos demais funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Aqui é mais aquele negócio, todo mundo vamos dar as mãos, todo mundo amar os policiais, tem que ser bem, policial com policial tem que se dar bem, policial com a comunidade tem que se dar bem. Eu estou usando muito o termo policial, ali usa muito o termo funcionários aplicadores da lei, mas é que eu estou usando eles como sinônimos, porque eu já falei para vocês, é qualquer autoridade, tal, que tem o poder de prisão, detenção, beleza? Então é mais nessa área, utiliza mais ou menos os policiais, é o que interessa para vocês, tá? Então, acabamos o comentário, acabamos esse código, segunda vez que eu vou falar em código de conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, beleza? Encerramos ele é bem tranquilo, bem suave. E agora a gente vai para a parte final, acabamos a teoria toda de direitos humanos e vamos para a parte final da nossa aula, beleza? Vamos resolver uma questão que caiu aí recentemente nesses concursos para cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da banca da VUNESP, e ele aborda justamente esse tema, tá? Então, vamos lá, vamos começar a leitura e vamos para a questão. Vamos lá. Nos termos do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, é correto afirmar que... Vamos lá. Vou começar a ler de baixo para cima. Vai. A expressão ato de corrupção não abrange, nos termos do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, as tentativas de corrupção.
Volta aqui para mim, vamos lá? Vamos lá, alternativa D. O que tem na alternativa D? Ele fala que não abrange a tentativa, certo? Lê o artigo 7. Lá no final, o comentário, tá bom? E vocês vão ver que ele atinge sim a tentativa. Então, a alternativa D está errada, beleza? Vamos passar para a leitura da C agora, então, vai. Cada vez que uma arma de fogo for disparada, é facultado o aviso às autoridades competentes, salvo nas hipóteses em que alguma pessoa for atingida, quando, então, será obrigatório informar prontamente as autoridades competentes. Vamos ler o C aqui? Vamos lá? Alternativa C. Alternativa C, ela está no artigo 3, artigo 3º do Código, beleza? Que é onde vai falar do emprego da força e ele vai tratar da questão das armas. E o que está errado ou o que está certo ali? Vamos ler ele ali, ele está usando uma palavra que está escrito ali na alternativa C, que é facultado. Facultado? Eu falei para vocês que é obrigatório, isso está no comentário. Eu frisei para vocês, disparou a arma de fogo, acabou a ocorrência, imediatamente comunicar. O comentário usa exatamente esse termo, imediatamente, beleza? Então não é facultado, é um dever do agente. É um dever do funcionário responsável pela aplicação da lei, tá bom? Então só por isso a C estava errada. Mas a C está mais errada ainda porque fala só quando alguém que for atingido por um disparo. Olha o absurdo que é. Não. Disparou, obrigação comunicar que houve disparo, beleza? Então vamos ler a alternativa B. Vamos lá. A expressão funcionários responsáveis pela aplicação da lei inclui todos os agentes da lei nomeados, excluindo-se os eleitos, que exerçam poderes de polícia, especialmente poderes de prisão ou detenção. Vamos lá, aqui a questão da B é o artigo 1º, o inaugural, beleza? Eu trouxe para vocês a definição de funcionários responsáveis pela aplicação da lei. E eu disse para vocês que é os eleitos ou os nomeados, beleza? É que a gente não está muito familiarizado com a questão dos eleitos no Brasil, tá? Porque quem exerce poder de polícia geralmente são os policiais e tudo mais. Mas a gente não está muito acostumado com a questão dos eleitos, porque aqui o meio de ingresso é questão de concurso público e tudo mais, tá? Então esses eleitos aqui, por mais que eles constem aqui, que no Brasil não seja dessa forma, se a pergunta for em relação ao código de conduta, os eleitos entram, tá bom? Então não foca na visão que vocês têm aqui. Então, o que está errado aqui na B? Porque falam excluindo os eleitos. Não é excluindo os eleitos e os nomeados estão dentro, tá bom? Então ela está errada. Então qual que vai ser a certa? Obviamente vai ser a alternativa A, por exclusão. Beleza? A alternativa A é a alternativa certa, mas vamos ler a alternativa A então. Vamos lá. As informações de natureza confidencial em poder dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem ser mantidas em segredo, a não ser que o cumprimento do dever ou a necessidade de justiça estritamente exijam outro comportamento. O que eu acabei de falar para vocês, eu preciso disso, eu preciso repassar essa informação para uma investigação, eu preciso utilizar essa informação no meu meio social, no meu meio profissional, no meio que eu estou atuando, na minha profissão. Então, eu utilizo, beleza? Esse sigilo, esse segredo que eu acabei descobrindo na minha atividade policial, tá bom? Então, por isso que ela está perfeitamente correta. Só a título de curiosidade, se eu não me engano, vamos ver aqui, peraí. É o artigo 4º, beleza? É o artigo 4º, tá? Então, é isso aí. Encerramos aqui, resolvemos a questão. Vocês viram que a questão é bem simples. Ela vai dar basicamente o que está no comentário, beleza? Então, leiam os comentários. Ela vai dar o que está no comentário e aí vai tirar uma palavra, colocar um exceto, um vírgula salvo, vão acrescentar uma parte, igual acrescentaram aqui na C, beleza? Na questão do disparo, que falou que poderia ser disparo em relação a só quando a vítima for atingida e a pessoa for atingida, e não é assim, tá bom? Eu queria agradecer a vocês que ficaram comigo aí até o final, agradecer essas 5 aulas de direitos humanos,
agradecer pela oportunidade, agradecer pela confiança depositada no Ensino MP, nas minhas aulas, tá bom? Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo, a gente entra em contato. Eu vou falar para o pessoal da organização, o pessoal da coordenação, dar um meio de comunicação para vocês entrarem em contato comigo sempre, tá bom? Então me procurem nas redes sociais, sempre que quiserem entrar em contato, uma mensagem, uma dúvida de alguma questão, estou sempre aberto a dialogar com vocês, a esclarecer as dúvidas de vocês. Foi um enorme prazer fazer parte do time de professores aqui do Ensino MP e pode ser que eu volte em alguma outra matéria, vamos lá, surpresa para vocês. Mas é isso aí, Direitos Humanos encerrou. Eu sei que no final não foi tão ruim assim como vocês estavam pensando, foi mais tranquilo. A aula é mais ou menos assim, teoria e comenta, teoria e comenta, teoria e comenta, porque cai exatamente a letra da lei, tá bom? Diferente das outras matérias. Mas eu sei que vocês vão ler a lei, todas as leis, resoluções, convenções, artigos que eu passei para vocês e vão chegar na prova afiados, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e ficamos por aqui com Direitos Humanos. Obrigado.